Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. A palavra hoje, ela vem como um alento, como um refrigério e também como uma advertência. Porque de Deus não se zomba. Não pode brincar com Deus. Não pode ferir a santidade do Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes, o povo de Deus tem se inclinado para as suas próprias paixões. O povo de Deus tem ferido e agredido a santidade do Senhor através das suas iniquidades. E por mais que Deus ame o seu povo, Deus ele sempre vai trazer a punição, o castigo, o juízo sobre os atos, as ações erradas. Mas o que eu me alegro, porque Deus, a natureza dele, sempre vai estar regida com muita compaixão. E mesmo quando Deus ele pesa a mão sobre aqueles que ele ama, vem com misericórdia. Olha o que diz Jeremias 29, no verso 10, que diz assim, preste atenção. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Essa passagem aqui vai falar sobre a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Queridos, perceba que o prazer de Deus sempre é abençoar o seu povo. Mas quando o seu povo se desvia, quando o seu povo sai da sua vontade, o próprio Deus permite situações para tratar do seu povo. Situações que muitas das vezes vai trazer dor, vai trazer prisões, se não foi diferente com o povo de Israel. O povo de Israel saiu da vontade do Senhor. Deus anunciou, Deus falou, Deus trouxe uma oportunidade de arrependimento, mas ignoraram. E o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel, aonde Deus levantou a nação babilônica, o império da Babilônia, para oprimir o seu próprio povo. Mas todo o processo de cativeiro permitido por Deus sempre vai trazer grandes lições. Deus permite seu povo ser escravizado, ser cativo na Babilônia, porque Deus estava tratando do caráter moral, do caráter espiritual do seu povo. O povo de Deus havia perdido a sua essência. O povo de Deus estava adorando outros deuses. O povo de Deus estava profanando o nome do Senhor. E Deus vendo isso, é claro que Deus não iria ficar sem fazer nada. Deus permite o castigo vir sobre o seu povo para trazer limpeza no intuito de um arrependimento genuíno e entender que o Deus único, o Deus de Israel, não se pode brincar. Talvez você está me ouvindo neste momento e está pensando, mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não sei como é que você está vivendo, mas se de repente você está vivendo erroneamente, se de repente você está saindo do caminho da verdade, de repente você está deixando de
viver uma direção de Deus para viver sua própria direção. Cuidado. Cuidado, porque as lutas virão, as prisões virão, os tempos difíceis virão e será permitido por Deus. Tem muita gente que está passando por cadeias, por prisões, está sendo cativo em alguma área, por alguma situação, porque saíram da vontade do Senhor, brincaram com o nome de Deus, esqueceram de honrar o nome do Senhor sobre a sua vida, estão pagando o preço. Mas, queridos, aqui também há esperança. Ao mesmo tempo que o Senhor ele traz um juízo, ele também traz um consolo. Deus, ele permitiu que tudo aquilo acontecesse na esperança do seu povo se arrepender. Porque quando estamos passando por situações difíceis, a maioria das vezes é assim, nós nos voltamos para Deus, nós nos arrependemos, reconhecemos que somos limitados e que dependemos dele para tudo. Reconhecemos que as nossas ações não vão dar em nada, só nos levam para caminhos ruins e morte, muitas das vezes. E é nesse momento que a graça de Deus é derramada sobre a vida daqueles que se arrependem, daqueles que confessam e deixam. Estes alcançam misericórdia. E Deus havia dado uma sentença que o seu povo iria passar 70 anos naquele lugar, sendo cativo. E que eles casassem, que eles tomassem esposa, que eles gerassem filhos, que eles comprassem casas e que ficasse ali porque o cativeiro iria demorar. Mas também o Senhor disse que o cativeiro, quando findasse, ele iria trazer mais uma vez de volta a terra prometida ao seu povo. Quando os israelitas se convertessem, largassem a idolatria, fossem transformados, Deus iria buscá-los, independente de onde eles estivessem. Oh, aleluia! Para fazê-los retornar e restituir-lhes a terra da promessa. Assim Deus também quer fazer com você, se de repente você saiu da vontade de Deus. E se você está sendo cativo por alguma situação, por rebeldia, saiba que esse cativeiro não é para durar muito tempo. O Senhor não quer que você permaneça nesse lugar de cativeiro, cativo. Deus está permitindo para você se arrepender, para você voltar enquanto há tempo, para você clamá-lo, porque quando você clamar de todo o seu coração, Ele vai ouvir. Porque os pensamentos que Deus tem a vosso respeito são pensamentos de paz. O Senhor nunca vai ter pensamentos maldosos, pensamentos ruins, futuro ruim para aqueles que servem a Ele. Pelo contrário, Ele sempre vai ter pensamentos bons para dar o fim que nós desejamos. Mas é necessário se voltar para o Senhor nesse dia de hoje. Então, quando você invocar, quando você passar a orar, o Senhor vai te ouvir, porque Ele está vendo sinceridade no seu coração. Agora, se você permanecer no seu erro, se você permanecer na iniquidade, você vai morrer no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se você bem analisar essa história aqui do capítulo 29, do verso 15 em diante, você vai ver que os profetas, aqueles que falavam o nome de Deus, se corromperam, se prostituíram, escarneceram o nome de Deus, e esses tiveram uma sentença ainda mais severa. Estes o Senhor não aliviou, porque estes tinham como obrigação e o dever de falar a verdade ao povo, e esses estavam mentindo. O que foi que aconteceu? O Senhor disse que eles iriam morrer, estes não iriam retornar à terra da promessa, não iriam ver o dia do retorno. Oh, querido, se de repente você está com seu coração obstinado para fazer o que é errado e ainda falando que é Deus que está mandando fazer, usando o nome de Deus em vão, cuidado, porque com estes que assim fazem, Deus não vai ter compaixão, porque com o nome de Deus não pode se brincar. Deus é santo. Deus é santo e precisamos reverenciá-lo na sua santidade. Cuidado, porque se permanecer dessa forma, não vai ver a terra da promessa, não vai alcançar os propósitos de Deus. Então se arrependa nesse dia de hoje. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de nós nos convertermos verdadeiramente ao Senhor. Converter nossos caminhos ao Senhor, porque Ele
quer trazer a sua bênção sobre as nossas vidas. Ele quer liberar, aleluia. Ele quer nos dar a paz, oh glória. Ele quer nos encher com seu espírito. Ele quer que venhamos buscar Ele de todo o coração, porque quando nós formos buscar a sua presença, nós vamos achar. E o Senhor vai se fazer presente. É maravilhoso, queridos, quando nós entendemos os processos da vida de Deus, quando nós entendemos que até os castigos que Deus permite passarmos é didático, é para nos ensinar, é para nos aperfeiçoar, é para nos limpar, é para tirar toda impureza, toda idolatria que possa existir dentro de nós. Então, se você recebe esta palavra hoje, se Deus falou com você, se de repente essa palavra não é para você, compartilhe para alguém que precisa ouvir esta palavra, alguém que saiu do caminho, alguém que está fora da vontade de Deus, alguém que está passando pelo vento, alguém que está sendo cativo, mas é Deus permitindo, dando tempo de oportunidade para se arrepender. Passa para esta pessoa e vamos orar comigo. Fecha teus olhos. Oh, Jesus amado, nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti. Reconhecemos a nossa mediocridade, Pai. Nós somos pó e cinza. Somos dependentes do Senhor literalmente. Por isso, Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades, se por acaso saímos da Tua vontade, se saímos do Teu caminho para viver a nossa própria vida, os nossos próprios desejos, nos perdoa nesse dia de hoje. Que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance e que possamos passar pelo cativeiro glorificando o Teu nome, entendendo que tudo há um propósito. Pai, não nos deixa nos afastar da Tua presença, mas que o Senhor possa nos ouvir nesse dia de hoje, que quando invocarmos o Senhor possa nos ouvir, que quando nós orarmos, o Senhor possa responder as nossas orações, porque os Teus pensamentos são melhores que os nossos, Pai, e nós reconhecemos. Estamos aqui para declarar que nós Te amamos e que sem o Senhor em nossas vidas, nós não somos nada. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti em todos os instantes, em todos os momentos. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor, que eu faço em prol de cada um que está orando comigo neste momento. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Compartilhe essa mensagem. Não esquece. Também deixa seu like, que é muito importante aqui. E ative o sininho para você todos os dias receber uma palavra poderosa vinda da parte de Deus. Deus vos abençoe.